Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Podem sentar. Filipenses 1, verso 29 em diante. Todos que acharam, possam abrir sua Bíblia comigo. E juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo e continuam a ter até aqui. Nós falamos quinta-feira passada e nós lemos o verso 27 e concluímos a doutrina lendo o verso 27 e falando alguma coisa sobre o texto. E para que os irmãos possam novamente continuar aprendendo sobre Filipenses, é bom sempre, eu gosto de recapitular, de retornar um pouco da doutrina anterior, para que a gente possa se situar e dar continuidade. O verso 27 diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Tem traduções que vai dizer pela fé evangélica. E como nós aprendemos, nós temos visto e ouvido uma grande quantidade de absurdos nos últimos dias. As pessoas não estão vivendo de acordo com o Evangelho. Como assim, pastor? As pessoas não estão vivendo de acordo com o que Jesus queria que elas vivessem e que Ele quer que elas vivam. E nós vemos uma multidão de pessoas que não estão vivendo o Evangelho de Jesus. Elas estão vivendo suas próprias vidas e vivendo como querem. Essas pessoas não vivem para agradar a Deus, mas para agradar a si próprio. Essas pessoas não querem viver o que a palavra de Deus diz. Elas querem viver o que o mundo diz para elas. Pessoas que são levadas por todo tipo de coisa. São levadas pelas modas que acontecem dia a dia. São levadas pelos acontecimentos que acontecem no mundo, muitas das vezes. São levadas por familiares. São levadas por pessoas que não têm nada de Deus em suas vidas, mas que regem a vida delas. Para que os irmãos tenham noção, há muita gente que serve a Deus que vai pedir conselho a alguém que não serve a Deus. Isso é incomum, isso é impróprio. Como é que eu tenho Deus em minha vida e eu vou pedir conselho a uma pessoa que não tem Deus em sua vida? Mas pastor, é meu amigo. Não tem problema. Os conselhos para a minha vida, eles vêm da parte de Deus. E onde eu busco esses conselhos? Na palavra do Senhor. Aqui tem todas as orientações que nós precisamos. Aqui é a bússola que nunca nos deixará perdidos. A palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual. É aqui que nós temos a direção correta de todas as coisas. E com isso, as pessoas estão vivendo de forma indigna. Eu sei que todo mundo aqui acompanha as redes sociais, também a mídia, e há pouco tempo estourou, e vem estourando há muito tempo, muitos escândalos em meio ao povo evangélico, em meio ao povo católico, em meio ao povo espírita, em meio a tanta gente. E são escândalos por mais escândalos. O último que eu vi, de uma mulher evangélica, ela pagou o assassinato do seu marido, que era pastor. Eu não li bem a matéria, mas parece que é isso, nome Flor de Lis. Por que isso, pastor? Porque vive de forma indigna. Não vive para agradar a Cristo. E o detalhe é, as pessoas querem rotular, e vem rotulando. O povo que serve a Deus, parece que todo mundo agora está errado também. Parece que nós temos agora que protestar também contra isso. Por quê? Não fomos nós. Eu vivo a minha vida com Cristo, você está a viver a sua vida com Cristo, longe dos escândalos. Porque a Bíblia diz que os escândalos vão surgir, é mista, eles vão acontecer. Mas ai de quem, ou por meio de quem os escândalos vêm. Então, com sabedoria, nós devemos viver a nossa vida longe dos escândalos. E tem muita gente escandalizando o Evangelho.
gente comprando e não pagando, gente se comprometendo e não cumprindo com seus compromissos, gente traindo o esposo, traindo a mulher, gente roubando, mentindo, fazendo coisas horríveis e escandalizando o Evangelho. Quantas e quantas pessoas aqui nessa cidade de Itaipu, com uma cidade pequena, já escandalizaram o Evangelho? Você deve ter ouvido e visto muitos e muitas que escandalizaram o Evangelho. Estavam na igreja, mas estavam com uma capa. Estavam na igreja, mas não estavam vivendo o Evangelho. Estavam sendo religiosos, porque quem vive de forma digna o Evangelho, jamais vai escandalizar o Evangelho. Pelo contrário, ele vai proclamar o Evangelho de Cristo. E nós vemos e sabemos e temos contemplado muitas pessoas escandalizando o Evangelho em muitos lugares. Escandalizando o Evangelho na sociedade, escandalizando o Evangelho no trabalho, escandalizando o Evangelho em meio à sua família, escandalizando o Evangelho no meio da igreja e escandalizando o Evangelho agora com a febre do século 21 no meio da internet. Quantas pessoas que se dizem evangélicas e estão com sua vida pregando totalmente aquilo que dizem viver. Por exemplo, eu digo que eu sirvo a Jesus, mas nas redes sociais, no meu trabalho, na minha faculdade, no meio da minha família, na igreja que eu faço parte, ou na sociedade, eu faço coisas que não tem nada a ver com Jesus, que não vai levar o nome de Jesus para nenhum lugar, pelo contrário, vai escandalizar. As pessoas vão olhar para esse tipo de gente e vão dizer, esse aqui ou essa aqui não serve a Deus de maneira alguma. Pessoas orgulhosas, pessoas que estão no pecado, pessoas que estão com a capa de crente. Por isso que eu digo, muita gente acha que ser evangélico, a irmã Rayane terça-feira pregou aqui, e na sua exposição, ela foi direta, ela não levou uma explicação, mas ela estava correta. Muitas pessoas estão com o título de evangélicos, achando que estão salvos, e estão enganados. Não, agora eu sou evangélico, eu estou salvo. Não é ser evangélico, não é entrar em uma igreja, não é ser parte de um ministério ou ser membro, não é isso que nos garante a salvação. Somente Jesus. Quantos evangélicos vão para o inferno? Milhares. Milhares de evangélicos vão para o inferno. Que é isso, pastor? É verdade. Pessoas que não estão vivendo o evangelho de forma digna. Pessoas que não vivem seguindo os passos de Jesus. Elas vivem de forma alheia, aleatória. Elas vivem para agradar a tudo e a todos, menos a Cristo. Até elas mesmas, menos a Jesus. Então, Paulo aqui aos Filipenses, ele está dizendo, olha, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam de uma forma digna. Se você quer servir a Jesus, sirva de verdade, sem farsas, sem momentos. Uma hora eu estou querendo, pastor, mas tem hora que eu não quero. Então, o que você quer? O que eu quero? Ou nós agarramos com todas as nossas forças esta caminhada cristã, de seguir a Cristo, de caminhar com Ele, ou é melhor abandoná-los? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que ou somos quentes ou frios. Se por acaso alguém for morno é o quê? Aquela pessoa que fica em cima do muro, não sabe o que quer. Uma hora quer Jesus, outra hora quer o mundo, uma hora está na igreja, outra hora está na festa, uma hora está no culto, outra hora está no batistão, no Cajarana, seja lá onde for, na 10 de março. Ela não tem consistência. É tanto que essas pessoas estão na igreja, mas o pensamento delas está no mundo. E já ficam preocupadas com o carnaval que vem, com a festa que vai surgir, com o convite do amigo para beber. Por quê? Porque não agarraram o evangelho de forma digna. Realmente não se converteram de verdade. Não quiseram. Isso aqui, irmão, tem muita gente que diz assim, eu não vou para a lei dos crentes, porque a lei dos crentes é muito difícil. Mas a questão aqui não é lei dos crentes, não é religião, é a Bíblia. Seguir a Jesus de forma digna é algo muito difícil. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui é a palavra de Deus. Por quê? Para mim servir a Deus e estar na balada, que servo de Deus eu sou? Para mim servir a Deus, a minha boca está aqui louvando a Deus no culto, depois eu saio ali e meto cachaça nela. Como é que eu louvo a Deus dessa forma? Não tem como. Ou
Ou servimos a Deus e abrimos mão do mundo, ou somos do mundo e abrimos mão de Deus. É simples. Não tem meio termo com Deus. Olha que se você pegar a Bíblia, você vai encontrar uma porta estreita e uma porta larga. Não tem a terceira porta, só tem duas. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar dois caminhos. O que conduz ao céu e o que conduz ao inferno. Não tem o terceiro caminho. Só que as pessoas não entendem que viver para Cristo é dar a sua vida a Deus e servi-lo com ela. Vai ter dias que você vai estar fraquinho, como o irmão Zelino aqui, ele citou. Vai ter dias assim, para mim também tem. Ou não? Eu por acaso sou super-homem? Eu sou uma máquina? Não, eu sou humano, como você. Vai ter dia que a gente vai estar com uma fé que a gente vai orar e vai transportar um monte. Já tem dia, irmão, que a gente se acorda e parece que a gente nem se sente mais crente. A gente olha assim para um lado e para o outro, meu Deus, que moleza é essa? Mas o importante é não desistir, o importante é não escandalizar o Evangelho, o importante é viver de forma digna. E como é viver de forma digna? Para a sociedade, viver de forma digna e ser um bom cidadão, você deve ser o quê? Uma pessoa que paga suas contas, uma pessoa que cumpre seus compromissos. Sim ou não? Sim. Para a sociedade, para você ser um bom cidadão, você tem que ser uma pessoa que obedece às autoridades, respeita as regras, cumpre seus horários. Uma pessoa que não é envolvido na criminalidade, não é envolvido com nada de errado. Isso é uma pessoa digna para a sociedade. E uma pessoa digna para Cristo é tudo isso e muito mais. Se você quer ser uma pessoa digna para a sociedade, você já sabe. É simples. Pague suas contas, não deva a ninguém. Cumpra seus horários, seus compromissos. Você já está vivendo de forma digna. As pessoas vão olhar para você e dizer: esse rapaz é um bom cidadão. Esse rapaz, nunca ouvimos falar mal dele. Não é assim que o povo diz? Nunca ouvi falar mal daquele. Não, pelo amor de Deus. Fulano, não, nunca fez nada de errado. É como um bom aluno na escola, que vive de forma digna. Como é que o professor diz? Esse aluno aqui é excelente. Esse menino não conversa na aula, preste atenção, é educado, tira boas notas, é um menino excelente. Não é assim que se diz na sociedade, um aluno digno? Pronto. E para Jesus, ser um cristão de forma digna é ser um cristão que vive conforme Jesus vivia. Uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que é obediente, uma pessoa que vive de forma digna na sociedade, uma pessoa que não permite sair qualquer coisa da sua boca. Imagine só, eu ou você que servimos a Deus, chegamos em uma situação e soltamos um grande palavrão. As pessoas vão olhar para a gente com o quê? Diga aí. A primeira coisa que vão dizer: esse rapaz é crente? Aonde? Por quê? Quando nós vemos uma criança que ela solta um palavrão, a gente já diz o quê? Pelo amor de Deus, não acredito não. Quem é os pais desse menino? Dessa menina? Não é assim? Por quê? Não está vivendo de forma digna, na visão da sociedade. Na visão de Cristo é muito além. Então tem muita gente que não está vivendo conforme Jesus. Muita, e não é difícil de ver isso, pessoal. Não é difícil da gente detectar essa pessoa que vive de forma indigna. Por que não é difícil, pastor? Porque a Bíblia diz que a árvore, ela dá fruto, certo? E pelo fruto nós conhecemos a árvore. Jesus disse que ele era a videira verdadeira. E nós que estamos em Jesus, estamos enxertados nela. O que quer dizer isso? Jesus é a videira e o Pai nos plantou em Jesus. Ele nos enxertou em Cristo. Fez uma cirurgia e nos colocou lado a lado com Cristo. E agora nós não podemos dar o nosso fruto, porque nós estamos enxertados na videira que é Jesus. Nós damos o fruto que a videira dá, que Jesus dá, não mais o nosso fruto. Então aqueles que dão o fruto de Jesus, é fácil de notar. Mas aqueles que não frutificam conforme Jesus, também é fácil de notar. A questão é, como está a nossa vida diante de Jesus? De forma digna ou de forma indigna? Quer ver uma pessoa, vou dar um exemplo só, já vamos dar continuidade ao que realmente vamos iniciar hoje o estudo. Isso aqui é recapitulando a quinta-feira passada. Quer ver uma coisa? Abra suas redes sociais.
Simples demais. Você abre suas redes sociais, ou no WhatsApp, que você vê os status, não é assim? Ou no Facebook, que você vê os stories ou as postagens, não é assim? Os stories e as postagens. Mesma coisa no Instagram, em qualquer outra plataforma de rede social. Aí você vai ver lá um monte de gente que está na igreja. Que você sabe, rapaz, aquele cabelo é daquela igreja. Aquela menina daquela outra igreja, você sabe. Só que você vendo as postagens, fica claro, nítido, que aquela pessoa não serve a Deus. Pela postagem. Fica claro. Por quê? Como é que a pessoa serve a Deus está postando uma mulher se requebrando até o chão quase nua? Um exemplo. Postando vídeos pornográficos. Postando postagens degredindo ou destruindo a vida de alguém. Pessoas que estão lá nas redes sociais assassinando com suas palavras os homossexuais. É para a gente amar, irmão. Quem foi que disse que nós temos autoridade de estar lá nas redes sociais discriminando, sendo homofóbicos? Negativo. Nós temos que amar, respeitar e guiar pelo caminho da cruz. Só que a gente, ao ver algumas pessoas nas redes sociais, a gente vê logo a diferença de alguém que serve a Deus e alguém que não serve a Deus. Postam 24 horas, coisas absurdas, menos aquilo que Jesus se agrada. Pessoas que, em vez de trazerem pessoas para Cristo, afastam. Quantas e quantas pessoas têm afastado muita gente de vir para a igreja? Eu vou nada. Chega lá. Homem, dá certo não. Por quê? Porque não vivem de forma digna. Então que a gente possa viver de forma digna o Evangelho. E para viver de forma digna, nós sabemos o que devemos fazer. E Jesus, Ele a cada dia nos ensina a viver de forma digna. Vamos lá. O verso 29 que li, diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Foi-nos concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Irmãos, eu fiquei lendo esse verso e meditando. E eu disse: homem, pelo amor de Deus. Agora eu entendi o quanto é difícil, ainda mais, seguir a Jesus. Esse texto aqui no grego quer dizer o seguinte: foi dado a nós o privilégio, a graça, o dom de sofrer por causa de Cristo. Pastor, para aceitar Jesus tem que sofrer? É o que eu disse domingo. Quando Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Tomar a cruz, que o povo diz: eu pensava, pastor, que tomar a minha cruz era porque eu sou casada com esse traste aqui dentro de casa, eu penso que ele é minha cruz. Não. Eu pensava que minha cruz era meu filho, que eu carrego. Não tem nada a ver, não. Nada a ver com sua cruz. Tomar a cruz quer dizer, quando Jesus disse isso, Jesus queria dizer assim: venha morrer comigo. Jesus estava querendo dizer: venha sofrer comigo. Venha caminhar comigo. O sofrimento é visto como prova da sua união com Jesus. Se você e eu sofremos, passamos algum tipo de situação, constrangimento, pessoas não vão com nossa cara, difamam a gente, mesmo sem a gente fazer nada, inventam mentira, calúnias, nos tratam mal, fazem todo tipo de situação conosco, isso é um sinal da sua união com Jesus. Porquanto Jesus foi perseguido aqui nesse mundo, e nós precisamos seguir os seus passos. O detalhe é: as trevas odeiam a luz. A iniquidade faz oposição à retidão. O mal procura destruir o bem. Se Jesus foi perseguido, afrontado, tramaram contra Jesus inúmeras vezes para o matarem e o apedrejarem, até tramaram um dia para jogá-lo de um precipício. Se fizeram todo tipo de atrocidade com Jesus, humilharam, cuspiram, esbofetearam,
Por que seria diferente conosco se nós o seguimos? Parou para analisar? Por que seria diferente comigo e com você, que entregamos a nossa vida àquele que foi perseguido? Romanos 8, verso 17 e 18 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Jesus sofreu? Sofreu. Vamos sofrer também? Vamos. Mas Jesus foi glorificado e nós seremos também. A caminhada cristã é uma caminhada de muita luta e de muito sofrimento. E esse texto deixa claro que, a partir do momento que agora eu decidi caminhar com Cristo, agora também foi-me dado a graça de sofrer por Cristo. A questão, irmãos, é que muitos de nós não fazemos 1% do que é para ser feito por causa de Jesus. A questão toda é que a maioria da igreja, ou não dizer quase por completa, a igreja evangélica no Brasil e no mundo, ela vive por shows, por eventos, por noites, lazeres, festividades, momentos. Mas essa igreja, na sua maioria, não vive conforme Jesus. Essa igreja não padece conforme Jesus. Essa igreja não se entrega para viver a vida de Jesus. Quantas pessoas entregam a vida para Jesus porque querem melhorar de vida? Olha o que as pessoas dizem. Ah, não estou aguentando mais esse sofrimento. Bebendo demais. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou entregar minha vida a Jesus. Negativo. Não, eu não estou aguentando mais essa vida. Minha mulher já me deixou. Não sei o que, eu não aguento mais. Eu vou entregar minha vida. Não entregue não. Não é assim. Como é que agora eu procuro a Cristo somente para tirar algo de ruim da minha vida? É além, o evangelho é além. Eu entrego a minha vida porque eu reconheço que Jesus é meu Senhor e que Ele tem poder de me salvar e de perdoar meus pecados. Por isso eu entrego minha vida. Um certo dia eu convidei um jovem para vir para a igreja. Eu disse, vá para o culto domingo. Ele parou domingo, que hora? 7 horas. Ele fez assim, coçou a cabeça. Ele fez domingo, 7 horas. Pastor, espera aí. Porque assim, primeiro eu vou fazer isso. Aí se der, eu vou. Quando ele terminou de dizer, eu não vou mais não. Não vou mais não. Pode ficar em casa e fazer o que você quer fazer. Porque primeiro você vai fazer isso, para depois você ir buscar Jesus. Então, vai fazer isso, tudo que você está querendo. Porque o Jesus a quem eu sirvo, ele tem que ser o primeiro lugar, e não o último. Ou a segunda, terceira, quarta opção. Para muitos é assim. E Mateus 5, 11 ao 12, Jesus disse, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em João 15, 18 ao 20, Jesus disse assim, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Isso aqui é Jesus dizendo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós.
Então o evangelho é isso, é sofrimento. Então quando alguém lhe oferece uma casa, um carro, uma mudança de vida, quando eu falava de mudança de vida, Jesus tem poder de mudar a vida mesmo. Ele tem esse poder de mudar e transformar a vida do ser humano, seja ele quem for. Mas o que eu digo é que as pessoas querem Jesus só para seu próprio benefício. Mudança de rotina, de vida. Ah, eu tenho que ser crente, que agora eu vou deixar de beber, agora eu vou para a igreja. Não é assim. Perdi meu casamento, eu vou para a igreja para Jesus recuperar meu casamento. Não é assim. Ah, se fosse assim. As igrejas eram cheias de pessoas que só querem Jesus porque ele tem algo a oferecer. Porque as pessoas não querem o servir. E quantas pessoas estão se enganando com esse falso evangelho? Que não há sofrimento, que não há luta, que não há vida com Cristo Jesus. Um grande teólogo do século XVI, Martin Henry, disse o seguinte: sofrer por Cristo é um dom valioso, uma grande honra, uma decisiva vantagem. Sofrer com Cristo é a melhor coisa. Porque Ele merece não só que soframos por Ele, mas que a gente entregue a nossa própria vida para Ele. Que a gente morra por Ele. E Paulo vai dizer isso em versos anteriores, quando diz: o morrer para mim é lucro. Então, o significado da nossa vida nessa terra é viver para Jesus. É entregar a nossa vida a Cristo completamente. Não em parte, porque tem pessoas assim também, que entregam a sua vida a Jesus em parte. Como assim, pastor? Ó, Jesus, eu aceitei Jesus, mas isso aqui eu não quero que mexa não. Ó, eu aceitei Jesus, aceitei. Mas não venha não, porque não dá certo. Aí não tem como, irmão. Ou você entrega a sua vida a Jesus por completo ou não entrega. Tem pessoas que são assim. Jesus, eu aceitei Jesus e tudo, estou na igreja. Mas nos domingos tem que ter a minha cervejinha. Se não tiver, como? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, é para viver para Ele, para agradar a Ele, para ser dEle, e não de nós mesmos. Quantas vezes eu quis fazer coisas, como quero e como você deve querer também, que para a nossa carne e para o nosso pecado é bom. Só que por causa que servimos a Jesus, nós dizemos: não posso. Homem, mas ninguém está vendo. Está vendo. Homem, está todo mundo indo. Eu não sou todo mundo. Essa é a diferença de quem serve a Jesus e de quem não serve. Homem, está todo mundo lá. Eu não sou todo mundo. Eu sirvo a Jesus. Não posso. Não dá certo. Só que é diferente, irmão. Está chegando aí a época da eleição política. E todo mundo sabe aqui que eu não voto em Itaipu e nunca vou voltar. Vou votar. Meu título é em outra cidade, já para não me envolver em nada de política. Para não ter ninguém falando nada sobre mim. E nem eu falando nada sobre ninguém. Mas nós já vemos que algumas pessoas já começaram as brigas nas redes sociais. As piadas. As alfinetadas. As besteiras. E com isso vai começar as divisões, as intrigas, as brigas. Os pecados, os escândalos. Gente expondo outras pessoas. Expondo seus erros, seus acertos. Colocando o homem no palco e o idolatrando. E esquecendo de Jesus. E viver de forma digna, pastor, é correr dessa sujeira. É não ser vendido. Quantas e quantas pessoas da igreja são vendidas por R$50, R$100, um milheiro de tijolo? Não se venda. Você foi comprado por Jesus. Não se suje com o mundo. Jesus não quer isso de nós. Outras se vendem por um cargo. Ah, agora eu estou com o meu emprego seguro, se fulano ganhar. Cuidado. Muitas das vezes nós vamos para o ralo junto. E se perdemos em meio à sujeira. E ganhamos inimigos.
que nós deveríamos ganhar pessoas para Cristo. Viva de forma digna e padeça, sofra em Cristo Jesus. Atos 21:13 diz assim: Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Esse acontecimento aqui foi o seguinte, para que os irmãos entendam. Um profeta chamado Ágabo chegou para Paulo, em um momento que ele estava fazendo missões, se amarrou com seu cinto e disse: Olhe, conforme eu estou amarrado, vai acontecer com você se você for para Jerusalém. Não vá não. Não vá sofrer não. Se você for, você vai ser preso. Se fosse eu e você, imagina aí, irmão. Pastor, não vá não. Homem, o negócio lá é sério. Vão matar o senhor, vá. Vão pegar o senhor, vão roubar o senhor, vai ser um negócio sério. O que é que eu faria? Eu vou ficar em casa mesmo, né, irmão? É melhor a gente ficar em casa. Todo mundo ficar quieto na nossa. Ninguém se machuca, não dá nada. Sei lá o que vão fazer comigo. O que foi que Pedro fez com Jesus? Jesus começou a dizer que ia padecer, que ia sofrer, que ia para a cruz, ser entregue, ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Pedro pegou Jesus, chamou Jesus no cantinho: Jesus, homem, deixa isso para lá, homem, o senhor vai sofrer, padecer. Homem, não vá não, fica aqui com a gente, não tá só alegria, só milagre, cura, maravilha. O senhor multiplicou pão, multiplicou peixe, curou quem estava doente. O povo está amando o Senhor. Aí o Senhor vai se entregar na cruz. Homem, fique quieto. É basicamente isso que Pedro queria dizer a Jesus. O que Jesus disse a Pedro? Eu te repreendo. Porque a missão de Jesus foi para padecer em favor de nós. Nós vivemos para padecer para Cristo, para agradar a Cristo. E isso as pessoas não entendem, porque aqui um crente muitas das vezes abre mão de algo que iria lhe beneficiar para beneficiar o outro. Porque ele faz para Cristo. E nesse texto Paulo responde para o profeta e para o povo que estava chorando, porque o profeta profetizou e o povo começou logo a chorar. Meu Deus, vão prender Paulo. Meu Deus, vão acorrentar ele. Não vá não, Paulo, pelo amor de Deus, não vá não. Aí Paulo disse: olha, peraí, vamos deixar de besteira. O que é que vocês estão fazendo chorando? Vocês querem por acaso me deixar decepcionado? Era basicamente isso que ele queria dizer. Triste com vocês. Homem, não pense em nada ao contrário. Olha, eu estou pronto, não só para ser preso em Jerusalém, mas até morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Hoje em dia no Brasil, não. Aqui é tranquilo demais. As perseguições que estão sobre nossas vidas são outras. O sofrimento que a gente sofre aqui é diferente. Mas naquela época que Paulo escreveu para os filipenses, naquela época de Jesus, quando eu dizia assim, eu sou servo de Jesus, iniciava-se já uma perseguição contra a minha vida, para me matar, me apedrejar, me aprisionar. Nós vamos ver Paulo, antes de ter a conversão, de aceitar a Cristo, Paulo perseguia a igreja, assolava, invadia as casas, destruía, prendia, açoitava, destruía a vida dos cristãos. E esta perseguição durou por muitos anos. Olha que morreram muitos e muitas por causa de Jesus. Pessoas foram crucificadas, pessoas foram jogadas às feras, pessoas foram queimadas vivas, por causa que diziam, eu sou de Jesus. Pastor, isso ainda acontece? Acontece hoje ainda. Aonde? Na China. No país islâmico, em alguns lugares da Índia, em alguns lugares da África, que se você ou eu chegarmos lá e dissermos que servimos a Jesus, na mesma hora somos mortos, presos, apedrejados, e isso é sofrer por Cristo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte:
Se você fosse morar em um desses lugares no mundo hoje, que há perseguição contra os cristãos, China ou qualquer outro lugar, que se as pessoas souberem que você serve a Jesus, você vai ser morto, você teria coragem de dizer que serve a Jesus? Parou para analisar isso? Será que eu ia ter coragem de dizer eu sirvo a Jesus? Será? Uma 12 na nossa cabeça. Ei, você serve a quem? Engatilhado. Você serve a quem? Jesus. Não, não sei mais não. Eu achava que era Jesus. Mas esse ferro me deu uma tontura na minha cabeça. Essa 12 iluminou minha vista. Parece que agora eu não. Jesus mais não. Não sei mais nem quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus mesmo? Irmão, nós negamos a Jesus por nada. Enquanto há cristãos hoje que não estão negando Jesus, quando vê seu filho totalmente acorrentado para morrer, diz, nega Jesus ou mata, pode matar que eu sirvo a Jesus. E nós não, irmãos, o nosso evangelho é muito fraco. A nossa vida com Jesus é muito pequena comparada de muita gente. E a gente ainda acha-se muito crente. Não, eu sou crente. Igual a mim na igreja não tem. Aonde? Coitado. Coitado. Não... A gente vê uma lutinha, irmão, para cima da gente. A gente fala, meu Deus, Jesus, vou desistir. Uma lutinha. Vou deixar de ser crente. Não aguento mais não, é pressão. Uma lutinha, irmão. Imagine se eu e você fôssemos perseguidos. Se realmente nós fôssemos sofrer, como Paulo disse aqui, olha, vocês receberam a graça, o privilégio, a oportunidade de sofrer por causa de Cristo. Olha só. Pense. Se alguém chegasse para a gente assim, no começo da nossa fé, olha, quer aceitar Jesus? Que eu lhe explicar logo como é que vai ser. A gente não faz não, irmão. E as igrejas de antigamente também não. Pelo contrário, mente para o povo. Vem aceitar Jesus, que você vai ter a melhor vida da sua vida. Vem. Aceite Jesus. As portas de emprego vão abrir, o casamento acontece, cura, milagre, é tudo. Vem. É assim, irmão, que a gente chama. Se a gente fosse explicar como realmente é, se as igrejas no mundo pregassem o evangelho como realmente ele é, seriam pouquíssimos que serviriam a Jesus. Porque as pessoas não querem servir a Jesus, as pessoas querem ser servidas por Jesus. As pessoas querem o que Jesus pode oferecer e não como ele deve ser servido. Por isso que é difícil, irmãos. Por isso que Paulo aqui nos ensina coisas maravilhosas. Paulo tinha autoridade para falar isso aqui. Sabe por que muitas vezes nós passamos lutas e algumas situações terríveis? É Deus nos dando autoridade para falar do assunto. Tem coisas que eu tenho autoridade para falar, que talvez você não tenha. E tem coisas que você tem autoridade para falar, que talvez ainda eu não tenha. Por quê? Eu não vivi. Por isso que o importante é sempre pregar aquilo que a gente vive. Se há alguma coisa na Bíblia que você não tem autoridade para pregar, não pregue não. Não vá não adianta. Se você não consegue perdoar, não pregue seu perdão. Não adianta. Você vai estar pregando uma coisa que você não vive. Tem gente, irmãos, que não abençoa a obra de Deus com 5 centavos. Vai quer falar de ofertar, de sei o quê. Homem, fique quieto, você não faz nada. Tem gente que quer falar sobre evangelizar, ganhar vida, não sei o quê. Não evangeliza ninguém, não sai da igreja. Nem o vizinho dele sabe que ele é crente. Homem, fique quieto. Nós temos que viver o evangelho de forma digna. Temos que pedir a Deus todos os dias, Senhor, me ajuda a viver toda a tua palavra. Para onde eu abrir, eu poder ministrar com autoridade. Eu poder falar, porque eu vivo o que eu falo. Certo? Não temos tempo, a hora já se passou e já é 9 horas. Vamos ficar com esse estudo aqui, até aqui. Sofrer com Cristo. Padecer com Cristo. Isso é um dom. Então, se você estiver sofrendo alguma situação, se alegre. Quando você passar por uma luta, faça como eu. Às vezes eu estou numa luta, maior do mundo, aí eu olho assim para um lado, para o outro, meu Deus, e agora? Aí eu lembro de Paulo, lembro de Pedro, lembro de Jesus. Homem, isso aqui é nada, homem.
pior foi aqueles homens, meu Deus do céu. A Bíblia diz, e os historiadores falam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A cruz era assim, ó. Aí Pedro, quando foi para morrer, crucifica, não, peraí, eu não posso morrer que nem meu Jesus morreu, não. Bota de cabeça para baixo. Bota de cabeça para baixo. Aí tá bom, eu fico animado se botar de cabeça para baixo. Diga aí. Irmãos, está vendo aí como nossas lutas são pequenas? Eu não estou menosprezando sua luta, nem quero que você menospreze a minha. Mas tem luta, irmão, que a gente se agoneia, a gente fica aperreado, já quer abandonar Jesus. E é um negócio pequenininho. Imagine só se a gente morasse na China. Que hoje, eu vou dizer como é que está lá na China. O comunismo, o Partido Comunista lá da China, emitiu uma nota, eles dão um benefício, parecido com o benefício que recebemos no Brasil, Bolsa Família, para vocês entenderem. Só que os cristãos que recebem o benefício, se não abandonarem a fé cristã, serão cortados do benefício e vão passar fome. E aí? Diga aí. Olhar para o menino, para a menina, para a mulher e decidir. E agora? Eu digo que eu sou de Jesus? Porque se eu disser que eu sou de Jesus, não vai ter mais comida dentro de casa. Não vai ter dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, aluguel. Meu menino vai pedir, papai, me dê um biscoito, não tem biscoito. Minha menininha vai, papai, eu quero leite, não tem leite. Ou eu digo que eu não conheço nem Jesus. Aí o dinheiro entra. Aí tem dinheiro. Aí eu pago aluguel, pago tudo, só alegria, só não sei o quê. Aí no final, quando morrer, perdeu o principal. Jesus. Ainda que nós percamos tudo, irmãos, não podemos perder Jesus. Se nós chegarmos a passar parecido com o que estes cristãos passam, e os que passaram, lembre, morra dizendo que é de Jesus, porque sem Jesus a gente está perdido. Sem Jesus a gente não é nada, irmãos. Então pare para refletir sobre esse evangelho, como ele é, que muita gente tem pregado de forma errada. Você vê aí nas igrejas, olha o que é que tem nas igrejas hoje: campanha dos 1000 degraus, campanha da chave de ouro, campanha da chave do carro, campanha, sei lá, é tanta campanha, irmão. Venha que você vai receber a benção. A noite dos milagres, a noite da restituição, a noite da vitória, a noite sei de quê? E Jesus? Onde é que está? Tem tudo lá, menos Jesus. Tem milagre, tem providência, tem dinheiro, prosperidade, porta aberta, tem tudo. Cadê Jesus? Por quê, pastor? Não se enganem, o diabo tem poder de nos dar dinheiro, o diabo tem poder de nos dar a cura, o diabo tem poder de abrir as portas para a gente, o diabo tem poder de fazer muito mais do que a gente pensa. Não se engane, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos da terra, se Jesus prostrado adorasse ele. O diabo ofereceu, então o diabo tem. Por que é que muita gente tem dinheiro, riquezas, tem tudo, menos Jesus? Porque a cada dia o diabo dá as migalhas, e eles amam as migalhas, porque não conhecem o pão da vida, porque ainda não se alimentaram daquele que é poderoso. Então quando você vir muita propaganda, tudo, tem tudo, menos Jesus, corra, não vá nem lá, chegue nem perto. Porque antes disso tudo, tem que ter Jesus, tem que ter o Evangelho, tem que ter a palavra de Deus. Por que é que aqui nós estudamos na quinta-feira 1 hora? 1 hora nós passamos estudando a Bíblia. Porque a nossa prioridade é a palavra de Deus. A gente poderia fazer aqui, a quinta-feira do louvor, 1 hora de louvor, é? E pega louvor, e é glória a Deus, aleluia, e o povo pulava, pinotava, rodava, só maravilha. E 10 minutos para a palavra de Deus, pronto, é bom demais. A prioridade da gente é outra coisa, irmãos. É aprender o Evangelho, é viver esta palavra, é aprender e crescer nisto. Por isso que nós temos que viver o Evangelho e a cada dia buscar aprender. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende aquilo que Jesus quer que a gente viva.
Quanto mais a Bíblia você ler e aprender, mais perto de Jesus e mais sobre Ele você vai saber para se parecer com Ele. Não se esqueça disso. Cabe a nós colocarmos em prática, que vai ser o próximo assunto da quinta-feira, se assim Deus permitir, e nós chegarmos até lá. Fiquemos de pé, vamos orar. Oremos ao Senhor e que Ele a cada dia nos ajude a viver esta palavra, a viver este evangelho, e que nós possamos estar em Cristo todos os dias, mesmo fraquinhos, mesmo tombando, se arrastando no caminho, mas vivendo de forma digna, para que nunca ninguém chegue para mim, para você e nos aponte, ei, pelo contrário, vai dizer assim, ei, homem de Deus, mulher de Deus. É dessa forma que tem que ser. Tá bom? Deus Santo querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo nessa noite. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido bondoso conosco. Nos ajuda a viver de forma digna no teu evangelho. Nos ajuda, Senhor, a cada dia viver e padecer por ti. Entregar nossa vida diariamente a ti, Senhor. Nos ajuda a viver a tua palavra. Não é fácil, Senhor, mas nós vamos se esforçar. Nós temos batalhado diariamente para vivê-la. Pedimos que teu Espírito Santo a cada dia nos conduza, nos ajude, nos motive, seja o nosso instrumento, Senhor, a cada dia nos lapidar. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, tome em tuas mãos os teus filhos que acompanham este culto pela rádio, pelo Face, os teus filhos que estão no templo, Senhor. Tome em tuas mãos a tua igreja, o teu povo, que a cada dia o Senhor possa prover todas as necessidades, que o Senhor possa chegar com muita providência. Tu és um Deus próspero, mas que acima de tudo, Senhor, nós tenhamos a tua presença em nossa vida. Senhor, que antes de todos os milagres, as providências e as bênçãos, o Senhor seja o primeiro em nossa vida, Senhor. Porque nós te amamos, mesmo se o Senhor continuar com a porta fechada. Nós te amamos mesmo se o Senhor continuar, Senhor, sem abrir o céu para as nossas vidas. Porque, Senhor, não são as circunstâncias nem as coisas que nos fazem te amar. É o teu próprio amor que está sobre nós, Senhor. Porque nós só te amamos porque o Senhor tem nos amado primeiro. Te pedimos, toma em tuas mãos os nossos irmãos, Senhor, que estão fracos na fé, os fortalece. Que domingo, Senhor, se assim o Senhor permitir, nós possamos estar aqui novamente às 7 horas para louvar e exaltar o teu nome, neste culto da família. Pedimos, Senhor, toma em tuas mãos os teus filhos, protege, Senhor, desta doença, em meio a essa pandemia. Nos ajuda a chegar até aqui para dar o nosso melhor a ti. Toma em tuas mãos cada irmão, cada irmã, em Cristo Jesus. Continua nos ajudando, Senhor, e nos ajudando a viver a tua palavra, conforme ela é, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos, que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus te abençoe e te guarde, dê uma boa noite, em nome de Jesus.